Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Se olhando mesmo, acho que é um momento pra gente olhar pra si mesmo. Eu não aguento mais olhar pra si, eu tô de saco cheio de... Oi, o episódio já vai começar, mas antes eu queria te dar um recado. Você agora pode ser um apoiador desse podcast. Que tal juntar forças com a arte e colaborar? O link tá na descrição e tem PicPay, Pix, transferência bancária, o que você preferir. Seja um apoiador dessa ideia. Agora vamos ao episódio de hoje. Bom, já começamos aqui. Eu queria agradecer de coração essa oportunidade de bater esse papo com Armando Babaioff, mais conhecido como Babaioff por todos, né? Eu acho que quando você escuta Armando, você deve até estranhar, né? Sei nem quem é. Porque todo mundo começa com Babaioff, né? É Babaioff, mas o mais engraçado é que a minha família inteira me chama de Nando. E não tem muita explicação para isso. Não me pergunte por quê, mas minha família... Eu queria saber esse jovem que sai de Jacarepaguá para fazer teatro em Niterói, atravessa a cidade. Da onde vem esse instinto para fazer teatro e querer fazer arte tão jovem, atravessando a cidade, pegando uma balsa, se desprendendo dos pais para fazer arte? Me fala um pouco desse jovem. Sabe quando você encontra a oportunidade e você acha que ali é o lugar que você tem que estar? Era isso. Não tem muita explicação, mas eu sabia que eu tinha que estar ali com aquelas pessoas. Eu fazia teatro, eu morava em Jacarepaguá, fazia teatro na escola, fiz teatro no SEI de Quintino, depois fiz teatro no Liceu de Artes e Ofícios, e aí eu encontrei uma turma, eu devia ter 16 para 17 anos, um amigo meu perguntou se eu não queria fazer parte de um grupo de teatro em Niterói. Enquanto todo mundo fazia o movimento inverso, sair de Niterói para ir para o Rio de Janeiro, eu fazia o movimento contrário. Eu saía de Jacarepaguá, pegava 2 ônibus e uma barca para ir para Niterói quase que diariamente, durante 2, 3 anos da minha vida. Mas nesse período, foi um período que eu tive contato com tanta gente diferente de mim e principalmente com teatro de diretor. Foi ali que eu conheci Peter Brook, foi ali que eu conheci Antunes, foi ali que eu conheci os grandes grupos de teatro do Brasil, o Grupo Galpão, o Armazém. Era quando esse diretor, o Gil Sérgio Botelho, querendo instrumentalizar os atores que ele estava trabalhando, ele dizia, vocês precisam assistir isso, vamos ver aquilo. Então tinha um movimento muito grande de conhecer as coisas. Então, para mim, com 16 anos de idade, estar em Niterói convivendo com aquelas pessoas que não tinham nada a ver comigo, de universos completamente diferentes, e começar a entender o que era isso que eu queria fazer como ofício, para mim foi um grande divisor de águas. Eu sabia que eu queria ser ator de teatro. Eu queria ser ator de teatro, sempre quis ser ator de teatro. E eu já estudava, mas eu tinha muita dificuldade em dizer que era ator, porque todo mundo era ator. Eu conhecia muitos atores, eu não gostava de falar que era ator porque parecia que eu era mais um no meio daquele monte de atores. Então eu dizia que eu era um estudante de teatro. Eu disse isso durante muito tempo. Eu não conseguia dizer que era ator, não conseguia. Eu abria uma conta no banco, o cara perguntava a profissão, eu falava estudante de teatro. Eu ia fazer um teste para algum personagem, profissão, estudante de teatro. Eu ainda não me sentia apto para usar essa responsabilidade de segurar essa profissão milenar. Eu não tinha essa segurança e essa responsabilidade. Não me sentia apto, não me sentia capaz. Então, durante muito tempo, eu neguei esse sou ator. Porque, pelo menos, eu queria defender o status de alguém que estudava aqui. Então, durante muito tempo, eu fui estudante de teatro. Não, estudou mesmo. Você fez Martins Pena, depois fez Unirio. E aí, depois da Unirio, você falou, agora eu sou um ator, depois que você se graduou ou ainda não? Não, eu fui obrigado a dizer que era ator. Eu entrei para Martins Pena depois desse grupo de teatro em Niterói, em 2000. Eu fiz parte desse grupo chamado Bicho de Porco, de 1997 até 2000. Foi nesse grupo que eu conheci a Martins Pena. Dentro daquele grupo de amigos, tinha um grande amigo, Fábio Lima, que me falava muito dessa escola. Ele falou assim, você podia fazer prova para Martins Pena e tal, vamos fazer prova juntos para Martins Pena? E a gente acabou se inscrevendo e fazendo prova. E eu acabei passando para Martins Pena naquele ano, de 2000, onde eu fiz Martins Pena até 2003. Foram 2 anos e meio de
Eu digo que a Martins Pena é o meu berço, porque foi ali que eu aprendi tudo, tudo, inclusive a ser humano. Acho que eu aprendi mais a ser humano na Martins Pena do que propriamente a ser artista. Porque artista você não se ensina, né? Ou você é ou você não é. Isso não se ensina. Não se ensina a ser artista. E aí, nesse período de Niterói até chegar na Unirio, passaram muitos anos, onde eu continuei um trabalho de teatro de grupo, e foi nessa época da Martins Pena que eu conheci um dos diretores que mais me dirigiu em teatro, que é o Rodrigo Portela, que acabou me dirigindo no Tom na Fazenda em 2017, mas eu já trabalho com o Rodrigo desde 2000. Montei com o Rodrigo a Fábula da Casa das Mulheres, antes disso, montei Quietude, a Fábula da Casa das Mulheres Sem Homens, e depois ajudei a produzir outros 2 espetáculos. Na época nós éramos uma companhia. O embrião de ser ator de companhia vem lá do Bicho de Porco de Niterói. Eu trabalhava no grupo como ator e era responsável pela assessoria de imprensa, cada um tinha uma função. Então, antes de trabalhar como ator, eu cheguei a trabalhar como assessor de imprensa para vários grupos de teatro que vinham para o Rio de Janeiro, grupos que eu conhecia viajando em festivais de teatro. Então, eu vendia meu trabalho. Se você precisar de algum serviço de assessoria de imprensa no Rio, me chama. Eu cobro um valor bacana, não é competitivo com as pessoas que estão no mercado. Então, durante muitos anos, eu trabalhei como assessor de imprensa. Era eu que pegava todo um release, numa época que não existia e-mail. Era tipo, você tinha que ir na redação do jornal com um envelope embaixo do braço, 2 fotos de 10 por 15. Eu ainda colocava ingresso da peça, ia na redação do jornal o Globo, do Extra, do Dia, entregar esses envelopes, saía de lá e ligava para os jornalistas que eu tinha acabado de deixar o material, dizendo, comprava um cartão telefônico e dizia: oi, tudo bem? É aqui que está falando o assessor de imprensa do espetáculo tal, eu sou Armando Babaioff. Eu acabei de pedir para um office boy entregar um material para vocês, eu não sei se vocês receberam, para fingir que tinha um office boy que entregava um material. Só para chamar a atenção. Perfeito. E durante muito tempo eu trabalhei com isso. E aí, quando eu estava na Unirio, quando eu passei na Unirio, eu passei em 2003. Logo depois que eu terminei a Martins Pena, fiz vestibular para a Unirio e entrei. Na Unirio, eu cheguei a fazer assessoria de imprensa para o espetáculo de uns amigos no CCBB, o Alto da Estrela Guia, uma galera do Mato Grosso. E aí, logo em seguida, eu soube que o Miguel Falabella estava abrindo teste para fazer a primeira noite de um homem. Eu fiquei sabendo pelo jornal. Essa era a minha próxima pergunta. Eu queria saber exatamente sobre isso. Como é que foi seu primeiro grande trabalho, né? Foi meu primeiro pontapé. Me conta sobre isso. Então, foi um anúncio que saiu sobre o teste? Um anúncio no jornal. Coisa rara. Com endereço. Com endereço. O endereço era da casa da assessora de imprensa da peça. Nossa. Liege Monteiro. Nossa! Escrevi para cá, para o endereço da Liege Monteiro, mandando meu material. E aí, nem lembrava disso. Passou acho que 1 mês ou 2 meses. Recebo um telefonema da produção me convidando para fazer o teste para a primeira noite de um homem. E assim aconteceu. Eu achava que eu não tinha idade para o papel, porque eles estavam procurando um ator que tivesse uma cara de virgem. Eu já tinha 20 e poucos anos. Falei, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Aí depois que eu descobri a história do filme, que o Dustin Hoffman tinha quase 40 quando fez esse filme, eu falei, não, é possível, ainda mais de teatro. Se ele fez isso no cinema, por que não? E aí eu fui passando nas fases, mas Guilherme, foi uma coisa muito louca, porque eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu fazia teatro há muito tempo, tinha a segurança de um ator que fazia teatro já há muito tempo, mas eu nunca tinha visto de teste, Miguel né? Falabella na minha vida. Não, nem essas pessoas eu tinha visto na minha vida. Miguel Falabella era tipo semideus, Vera Fischer era uma deusa. Quem são essas pessoas? O que eu estou fazendo aqui? Então, eu era muito matuto, muito matuto. Então, ver essas pessoas pela primeira vez me causou um impacto, mas logo em seguida eu falei assim, bom, é o que eu tenho. Não tenho mais nada para fazer. E aí eu me lembro que eu passei na primeira fase, eram, sei lá, 300 atores. Nossa. E aí eu estava num palco fazendo o teste sozinho, o Miguel me interrompeu no teste, perguntou quando é que eu tirava o aparelho dos dentes, eu falei, quando você quiser. Quando você quiser, eu tiro o aparelho. Eu tinha 22 anos. E aí passei para a próxima fase. Na sequência, nessa segunda fase, éramos 10 atores
Os 10 iam ser de 10 iam selecionar 5, e de 5 no mesmo dia iam selecionar 3. Dos 10 eu fiquei entre os 5, e dos 5 eu não fiquei entre os 3, eu fui dispensado. A Vera Fischer não me selecionou. Caramba. Bicho, eu fui para casa puto, eu xingava Deus e o mundo. Aí, 4 horas depois, meu telefone toca, era o Miguel. Falei assim, Armando, eu cometi um equívoco, a Vera não prestou atenção no seu teste, a gente está com muitas dúvidas e, para não ter mais dúvida, eu queria te chamar para a última fase. Você topa? Eu falei, gente, topo. E aí, eu que já sabia o que era ser reprovado num teste grande, eu fui para a última fase, tipo... A última fase foi no Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Eu duro, fudido, vim andando de Copacabana até a Gávea, andando. Cheguei no shopping, tinha uma loja, tinha uma perfumaria nesse andar. Eu falei assim, gente, eu não posso chegar assim, eu vou passar pelo menos um perfume. Aí entrei na loja, a vendedora olhou pra minha cara, ela sabia que eu tinha um tostão furado para comprar, entrei de mochila, suado. Aí eu falei assim, olha, qual é o perfume que você mais gosta? Ela falou assim, é esse aqui. Aí eu falei assim, tem amostra grátis? Aí ela falou assim, tem alguma aqui para você. Aí eu falei assim, olha, eu tô indo fazer um teste. Se eu pegar esse personagem, eu volto aqui para comprar esse perfume. E comprou depois? Comprei. Pô, que lindo isso, cara. Pelo menos entrei perfumado no teste. Foi isso, pegou o papel aí no perfumão. Mas e como é que foi isso depois, essa primeira experiência profissional? Porque uma coisa é estar ali com a companhia do teatro, mas aí se trabalhar com esses grandes profissionais, como é que foi para você se adequar? Você só foi observando e falando, ok, eu sei que eu posso... Até você já... Porque a gente fica muito acuado, né? Chegar numa grande produção que nem essa. Meus colegas. Nunca olhei para ninguém, mesmo com muita admiração, nunca consegui olhar essas pessoas como deuses ou deusas. Nunca consegui colocar, nem os artistas que eu venero, eu coloco em pedestal. São meus colegas. Então, sempre foi essa relação. Eu sou muito Caxias. Eu sou muito estudioso, eu gosto de pegar um personagem, destrinchar, eu gosto de fazer do meu jeito. Eu não fico esperando muita indicação. Eu já vou partindo para a minha criatividade e sempre propondo. Nunca muito aqui. Eu proponho. Eu sou muito cerebral, mas eu gosto de propor, eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer o que eu estou pensando, eu não fico discutindo. Mas tudo meu é muito cerebral. Então eu olhava para a Vera e era minha colega. Eu olhava para o Miguel, era meu colega. Não tinha esse lugar de... Não me sentia acuado em nenhum momento. Bom. Em nenhum momento. Eu queria e sabia que era a oportunidade que eu tinha de mostrar meu trabalho. Então, sabendo disso, eu não esmoreci. Eu fui correr atrás para poder mostrar serviço mesmo e me desafiar de que é possível. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Que bacana, muita coragem. E depois dessa peça você logo já começou a se produzir, né? Como é que foi esse seu start de falar, ok, agora eu quero contar as histórias que eu escolher? Esse start começou na Martins Pena. Esse start começou lá atrás. Na própria Martins Pena a gente teve aula, eu não sei se os alunos hoje têm aula de produção cultural, mas isso fez toda a diferença na minha vida. Quando eu tive contato com projetos e forma de se escrever projeto, apresentação, sinopse, criação de orçamento, eu gosto disso. Eu sempre gostei de produzir, de criar do zero, de uma folha em branco. E falei assim, bom, se ninguém me chamar para fazer essa peça, quando é que eu vou fazer essa peça? Aí eu entendi que eu tinha que me produzir. Então, foi ainda na Martins Pena que eu tive esse insight. E não era nem um insight. No primeiro momento, eram as companhias de teatro. Me interessava o trabalho da companhia, porque eu entendia que no grupo a gente conseguia... juntos, subir um projeto. Mas trabalhar em companhia é muito complicado, não é fácil. É muita dor de cabeça. Se um elenco de uma peça contratada já é uma dor de cabeça, imagina um elenco que está ali em prol de fazer um trabalho onde todo mundo colabora assim, de uma forma muito densa. Muita briga, muita confusão. Era festival que a gente ia, era um estresse. Eu falei, cara, não sei se eu quero isso para mim, não sei se eu quero fazer parte mais de companhia, eu acho que eu quero criar as minhas próprias produções
com as pessoas que eu tenho vontade de trabalhar. E aí, quando eu fiz a minha primeira novela e eu recebi meu primeiro cachê, eu juntei esse dinheiro para investir nisso. O primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei um texto de teatro. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comprei meu primeiro texto. Falei assim, eu quero saber o que é comprar um texto. Quero entender o que é isso. E aí eu comprei o Na Solidão dos Campos de Algodão, os direitos da peça. E aí, junto com o Gustavo Vaz, a gente resolveu montar esse espetáculo do zero. Tipo, levando muitos nãos, sem saber, mandando projeto para lá, para cá, mandando e-mail para todas as empresas, inscrevendo sozinho o projeto na Lei Rouanet, falando direto com o Ministério da Cultura, com 20 e poucos anos. E aí ganhei um edital dos Correios. E aí tudo foi possível, mas possível de uma maneira que também foi desafiadora, porque o projeto custava 2x e os Correios só tinham X para fazer, só tinham a metade do valor. Então, além de você ter um orçamento, você tem também, daquele momento que se fecha com os Correios, dizendo é possível fazer por esse valor, volta para o projeto para fazer readequação orçamentária, para mandar para a Lei Rouanet, para o Ministério da Cultura, para eles aprovarem isso tudo num tempo hábil muito curto. Então, isso tudo era desafio. Tudo era desafio. Então, depois de produzir uma peça com 22 containers, um cenário que eram 5 gangorras com 10 metros de comprimento, construídos pela Bia Junqueira, ao ar livre, no centro da cidade, Guilherme, eu faço qualquer coisa. Nossa. Eu faço qualquer coisa. Então, a grande sacada foi entender que eu precisava investir na minha carreira, que ninguém iria fazer isso. Não tem personagem em televisão que transforme a vida de todos os atores da noite para o dia. Não. Nem todo mundo é agraciado com um bom personagem. De cara, então, nem se fala. Mas bons personagens em televisão acontecem, mas acontecem depois de um tempo, quando você já está ali se estabelecendo, correndo atrás, fazendo... Mas os melhores personagens que eu fiz, todos eles eram personagens de textos de teatro. Isso é impressionante, porque me lembra muito os atores ingleses todos, a base deles é o teatro. A casa deles é o teatro e depois eles vieram fazer filmes. E você vê a diferença de atuação de um cara que vem do teatro inglês e do cara que já foi para a TV ou fez filmes. E você diria qual é o maior desafio do ator-produtor? Cara, no Brasil é esse, o desafio é o Brasil. Mas fora, olhando sem essa crítica, eu acho que o maior desafio é você entender o tamanho da sua cadeira. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Caco Ciocler me dirigindo no Na Solidão dos Campos de Algodão. Não queira parecer ser quem você não é. Entenda o seu tamanho quanto artista. E não é nem um tamanho com relação a produto. Sou muito famoso, sou pouco famoso. Não. Entenda o tamanho da sua maturidade e aquilo que você representa. Não invente, não interprete algo que você não é e não tenha domínio e você não tenha conhecimento. Então, esse para mim era o maior desafio. Dentro do universo de personagens que eu queria fazer e dentro da maturidade que eu tinha, tanto profissional quanto cênica, aonde era o meu limite. Isso é algo que até hoje eu paro para me escutar. Até onde vai o meu limite? O meu limite como artista, o meu limite como ator, o meu limite financeiro. Eu não posso inventar, querer fazer algo incrível se eu não tenho um orçamento para isso. Então, faça algo incrível dentro do tamanho que você consegue produzir naquele momento. E isso é tão genial quanto, é tão honesto quanto. Então, acho que esse é o maior desafio, é você estar em constante conversa com o seu próprio ego. Porque ele vai querer dizer para você que você é incrível e você pode fazer tal personagem, e às vezes você não está preparado para fazer tal personagem. Então, ainda mais sendo você o produtor. Você acha que pode fazer um Hamlet e talvez você ainda precise de mais alguns passos para poder chegar lá. Então, acho que isso foi algo que eu aprendi muito. Tendo um texto muito complexo nas mãos, que era Na Solidão dos Campos de Algodão, e o Caco dizendo para a gente, calma, gente,
não, isso não está bom, porque vocês não têm idade para falar disso ainda. Vocês não têm maturidade para falar disso ainda. Não inventem, deem alguns passos para trás e vamos até o limite de vocês, que mesmo chegando ali, vocês achando que é pouco, já é muito para muita gente. Então, isso para mim foi uma das maiores descobertas, que eu carrego isso hoje, inclusive para todos os meus trabalhos. Para todos os meus trabalhos. Limite. Perfeito. Eu respeito o meu limite. Eu respeito o meu limite. Perfeita essa colocação, é exatamente isso. Saber o tamanho da sua cadeira, é realmente não calçar um sapato que é maior que o seu, né? Para você não tropeçar. Outra coisa, você quando leu o Tom na Fazenda pela primeira vez, você já veio nessa cabeça a ficha técnica inteira. Eu queria entender sobre esse seu encontro com esse texto, que você diria que é o grande divisor de águas, assim, da sua maturidade enquanto ator, de chegar nesse texto e alcançar tudo que vocês alcançaram, os prêmios que vocês ganharam e tudo mais? Minha vida como ator é antes e depois do Tom na Fazenda. É antes e depois. Por várias razões. Primeiro, porque as pessoas passaram a me ver de uma outra maneira. Isso é um fato. Mas, para mim, o mais importante é que, como ator, eu aprendi muito. Nenhum personagem que eu fizer, nenhum personagem que eu fiz depois do Tom, eu teria feito se eu não tivesse feito Tom na Fazenda. Eu não teria feito da maneira como eu fiz se eu não tivesse feito esse personagem. Esse personagem foi um divisor de águas como ator no que diz respeito ao meu entendimento, ao meu aprendizado, a forma como eu penso arte, a forma como eu crio um personagem antes e depois do Tom. É antes e depois. Eu tive a felicidade de experimentar algo que a gente busca o tempo todo, em qualquer escola, em qualquer curso, em qualquer lugar que você tem um ator conversando com você, ele vira e fala: você precisa viver o momento presente. Momento presente. O que é isso? O que é o momento presente sendo um ator no Brasil? Por que eu falo isso? Nem sempre a gente tem a possibilidade de experimentar, fazer uma novela que tem a duração de 6 meses, 8 meses, onde você experimenta o mesmo personagem durante muito tempo. 1. 2. Nem todo mundo que faz uma novela que vai experimentar um personagem durante muito tempo tem uma quantidade de cenas X a ponto de estar experimentando milhões de cores que esse personagem pode ter, tá? Isso é um fato. Dito isto, no teatro, nem todo mundo tem a felicidade e oportunidade de ficar em cena mais de 3 finais de semana. Você ensaia 2 meses, porque você tem uma pauta no SESC, que às vezes é um furo. Nem todo mundo consegue fazer um espetáculo que vai ficar em cartaz 1 mês, 2 meses. Você sabe do que eu estou falando. Como você entende o que é momento presente se a sua experiência com teatro é extremamente fragmentada e você tem que pagar contas no mês? Enquanto Daniel Day-Lewis faz 4 personagens, enquanto Daniel Day-Lewis faz um personagem a cada 4 anos, nós fazemos no mínimo 4 personagens por ano. E daquele jeito. Então, aonde você, como artista, tem a possibilidade de experimentar, viver algo durante muito tempo, até você esquecer aquilo que você está fazendo, a ponto de você não prestar mais atenção na melhor apresentação que você fez, ou no melhor ensaio que você fez, ou no, olha, vou tentar reproduzir. Tem uma hora, cara, que no Tom na Fazenda, eu não lembro mais de nada. Eu não sei qual é o número daquela apresentação, eu só sei que eu tenho que subir e fazer. Eu não me preocupo em estar fazendo, eu não sei, às vezes eu não sei o texto. Às vezes eu mudo a ordem do texto. Às vezes eu troco aquilo, eu já sei tanto aquilo, que eu me dou a liberdade de estar inseguro fazendo aquilo. Porque estar inseguro fazendo aquilo é, de alguma forma, me provocar. E o que eu quero provocar com isso é o momento presente, é a felicidade e a oportunidade de estar celebrando a vida de um personagem e só. Eu não estou preocupado com mais nada naquele momento, senão isso. Isso é muito raro. Isso é muito raro. E aí eu entendi o que era momento presente. E aí, quando me convidaram para fazer um personagem depois do Tom na Fazenda, que foi Denis Carvalho com o Ionan em Segundo Sol, eu estava diferente. Eu estava diferente.
O que está acontecendo comigo? Eu tô me sentindo diferente, eu não sabia o que era aquilo. E aí eu fazia coisas que me passavam pela cabeça, e quando eu via, as pessoas estavam prestando atenção no que eu estava fazendo, e aí eu entendi que eu estava experimentando a mesma liberdade artística que eu tinha no tom, eu estava experimentando na televisão. E eu falei, gente, é possível fazer televisão dessa maneira. É possível você viver isso aqui sem você estar preocupado com outra coisa que não só fazer isso aqui. E aí eu percebi que eu estava diferente como ator. Peça isso não, rapaz. Se eu localizar a Luzia, eu vou ter que enquadrar ela. É o meu dever, você sabe Sim, eu não disso. vou nunca mais olhar na sua cara e você sabe disso. A Luzia matou uma pessoa, Beto. Você tá entendendo? Você quer ter um relacionamento com uma fugitiva? É isso? Com uma pessoa que some, aparece, desaparece de novo? Que tipo de relacionamento é esse que tem? Que existe? Pelo amor de Deus. Guilherme, eu estou com 40 anos, fiz esse ano, 40 anos. Então, quando eu olho para trás, eu vejo toda essa construção desse caminho. E se você me perguntar qual é o meu objetivo com essa profissão, eu te digo, meu objetivo é olhar para trás e falar assim, cara, que carreira maneira. Olha o que você fez. Meu objetivo não é a virtuose, não é mostrar o que eu sei fazer. Eu gosto de dizer para o mundo o que eu penso do mundo dessa maneira, sabe? Assim, E aí, quando eu procuro um texto que eu queira dizer alguma coisa, essa coisa tá ali nesse lugar, da necessidade de dizer para o mundo o que eu penso do mundo. E aí eu não sei fazer outra coisa, cara. Nossa, tudo que você falou é muito precioso, cara, porque realmente é inspirador. Tem muito jovem que assiste e escuta o podcast, então escutar isso de você, de um cara que já fez tanta coisa bacana e porque foi lá e meteu as mãos mesmo, graças a essa sua experiência que você teve de companhia, eu acho que te deu isso, né? De ir lá meter a mão e fazer. Você acha importante o ator se produzir, de experienciar isso? Acho necessário. Porque você passa a entender o valor das coisas e o preço das coisas. Você passa a entender quanto custa o trabalho de um iluminador. Você passa a entender quanto custa a hora de trabalho de um cenotécnico. Né? Eu não quero ser estrela. Eu não quero ser, não quero ser celebridade. Eu não sou celebridade. Eu sou peão. Eu sou operário. Eu gosto disso. Eu gosto de entrar no Projac e olhar para cada uma daquelas pessoas e saber que todas aquelas pessoas são importantes para o meu trabalho. Se não fosse uma dessas pessoas, meu trabalho não aconteceria daquela forma. E eu penso nisso em todos os lugares onde eu entro, nem que seja para fazer um teste. Nem que seja para fazer um teste, porque eu faço teste até hoje. E tenho prazer em fazer teste. E tenho eu estou com uma coisa muito louca, que é entender por que as pessoas estão me chamando para determinado teste, algo que eu nunca tinha perguntado. A primeira pergunta que eu faço quando alguém me chama para fazer um teste, eu falo assim, por que você me chamou para fazer esse teste? O que você acha que tem em mim que te chamou a atenção para esse personagem? Porque, no fundo, somos nós o tempo inteiro. Somos nós o tempo inteiro. Quando eu faço um trabalho, e às vezes já escutei isso de preparador, que é, eu não quero enxergar o Armando no personagem. Eu falei assim, mas você vai enxergar. Mas eu não quero enxergar nem 1%. Não, você vai enxergar 100%. Você vai me enxergar, cara, porque cada personagem meu equivale a todos os livros que eu li, todos os ônibus que eu peguei, a todas as minhas frustrações, a todas as minhas gozadas, todas as minhas risadas, as minhas bebedeiras, as minhas viagens, os meus amores, os meus afetos, a todas as minhas inseguranças. Sou eu, cara. Você vai me enxergar ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que existe um personagem, né? Para evitar o constrangimento. Que se chama personagem. E aí a gente joga nesse cara toda a responsabilidade para você não se expor, mas as pessoas não fazem ideia do tanto que a gente se expõe fazendo um personagem. As pessoas não fazem ideia do quanto eu falo de mim vivendo o tom em cima do palco. As pessoas não fazem ideia do tanto que sou eu fazendo o Diogo ou o Ionan, mas ao mesmo tempo não sou eu. Então,
quando eu faço um teste, eu pergunto o que é que você viu em mim que você acha que serve para um personagem, porque sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Ah, eu gosto porque você é doce. Ah, tá, já sei aonde você está querendo chegar. Eu gosto de você porque, ao mesmo tempo que você é doce, você tem virilidade. Ah, interessante, sei onde é que você quer chegar. Tem a primeira pergunta que eu faço: o que você viu em mim para me chamar para esse teste? E aí eu comecei a ser provocador com as pessoas que fazem teste. Porque, cara, o tempo inteiro a gente tem que se adaptar aos diretores, aos autores, ao horário. E aí eu me pergunto, que horas essa galera vai entender que elas têm que se adaptar também a gente? Que horas os produtores, os preparadores de elenco vão ter que entender que cada um recebe e responde de uma maneira e nem todo mundo é igual? Porque tem isso, né? Ninguém assiste nada, ninguém vê nada, são poucos os diretores que vão ao teatro. Exatamente, né? Exatamente. Então vamos enaltecer seu Denis Carvalho, acabei de falar dele. Denis Carvalho me catou no teatro, catou Kelsey, Ricardo no teatro, ele assistiu Tom na Fazenda 2 vezes e foi assim que ele levou a gente para fazer Segundo Som. Exato. Então é muito doido e muito óbvio falar isso, mas nem todo diretor vai ao teatro. Isso era uma prática comum há pouquíssimo tempo atrás. Sim. Hoje em dia, não. Ninguém vai. É um lugar, cara, é o berço. É o berço. E aí você fala, é por isso que o teatro está do jeito que está. Porque o teatro inglês é um teatro que é extremamente valorizado e diretores e produtores de elenco vão no teatro tirar os atores e esses atores estão em Hollywood hoje fazendo cinema. Se essa fosse uma prática dos nossos diretores, dos nossos produtores, de ver o que está acontecendo, cara, inclusive os profissionais que estão trabalhando hoje em dia certamente seriam outros profissionais. Você é um cara que se posiciona politicamente, né, nas suas redes e tudo mais. Eu queria entender, você não tem medo de sofrer um boicote, de não ser chamado para algum personagem por conta dessa sua exposição política? É a primeira vez que essa pergunta é feita. Não sei te responder essa pergunta. Não sei. Mas eu sei te dizer de onde eu venho. E de onde eu venho, se eu não me posicionasse, eu não estaria aqui sentado conversando com você, contando a minha história. Então, não saberia fazer de outra maneira. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Minha mãe é costureira, tem até a 4ª série. Meu pai é advogado, mas nunca exerceu a profissão. Sempre vivemos de aluguel apertado. Nunca passamos necessidade, não estou contando a história estou contando mais uma história de um jovem brasileiro. Não tinha dinheiro para comprar uniforme escolar, meus pais não tinham dinheiro para comprar os livros, eu vivia fazendo cópia do trabalho dos meus amigos, dos livros dos meus amigos. Então, se eu não corresse atrás, não teria absolutamente... Eu não conseguiria chegar até onde eu gostaria de chegar, e não estou falando de que eu cheguei em algum lugar. O lugar que eu queria chegar era... Eu queria poder estudar e queria poder trabalhar com isso que hoje é o meu ofício. Então, esse era meu sonho. Meu sonho era fazer faculdade de teatro. Eu cheguei a fazer faculdade na Unirio em licenciatura, porque o meu medo era tanto, que eu pensava, meu Deus, eu quero muito continuar trabalhando com teatro. O meu prazer maior é estar no palco. Mas eu não serei um ser humano feliz se não for com teatro. Se teatro não for o meu ganha-pão. Então, quais são as possibilidades para que eu continue pensando e fazendo teatro, como um homem de teatro? Então, eu via ou a academia, ou eu via o trabalho em cena. Cheguei a dar aula de teatro. Eu sou formado em construção civil, 2º grau técnico em construção civil, porque meu pai sempre achou que eu deveria ter uma profissão que não fosse teatro. Meus pais sempre tiveram medo.
Estudei na Martins Pena, que é uma escola que sempre foi sucateada e esquecida, apesar de ser a escola de teatro mais antiga da América Latina. Então, para existir como escola, os próprios alunos tinham que ajudar a escola. E isso acaba sendo uma praxe até hoje. Desde limpeza, pintura, desde manifestação para que os professores recebessem o seu salário atrasado. Fazíamos festa para arrecadar dinheiro para que a turma de veteranos conseguisse levantar um fundo que seja para poder fazer a sua peça de formatura. É muito parecida com a Cal, só que sem dinheiro. E era o que eu podia fazer naquela época. Eu não tinha escolha. Meus pais me deram um prazo. Disseram, ô Nando, você tem até a faculdade para poder se estabelecer, porque seu pai e sua mãe não têm condições de te apoiar. Mas aproveite enquanto a gente pode te dar esse apoio. Sempre que eu tinha a oportunidade de fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, eu fazia. Nem que fosse animação de festa infantil, me vestindo como super-herói, ou fazendo assessoria de imprensa. Trabalhei em rádio, sendo atendente de telefone na Rádio Cidade e na rádio na JB-FM. Então, eu sempre quis focar todo o meu esforço em teatro e fiz tudo possível para que isso acontecesse. Então, nesse momento, ver a minha profissão ser tratada desta maneira, para mim é um assinte, é um estupro, é um absurdo tão grande. Um absurdo tão grande. Porque a gente já vive num país que não tem memória, porque se tivesse memória a gente não estaria passando por isso. Para mim, ser artista e de alguma forma tentar mudar, nem que seja a sua comunidade, através de uma peça, através de um texto, é um ato político. Subir num palco é um ato político. Viver de cultura nesse país é um ato político. Não existe outra possibilidade que não me posicionar. É o mínimo que eu posso fazer, inclusive para retribuir todo o dinheiro que foi investido na minha educação. Dinheiro do contribuinte, que inclusive também sou, mas dinheiro do contribuinte foi investido na minha educação. Então, a oportunidade que eu tenho de sempre estar falando disso para que as pessoas entendam que eu não estou fazendo televisão porque, de repente, me pegaram no meio de um monte de gente e falaram assim, é você. Tem nada disso. É muito trabalho, muito esforço, muita luta para poder sobreviver nesse país sendo ator. Num país que não respeita os seus. Num país que não respeita os seus. E você vê isso. Eu tive a oportunidade de levar o Tom na Fazenda para Montreal. E quando a gente se viu no final da primeira apresentação, recebendo os aplausos do público, era como se a gente estivesse diante de um grande espelho, onde a gente se visse e entendesse, caramba, olha que utopia estamos vivendo aqui. A forma como essas pessoas estão vendo um espetáculo falado em português, aplaudindo a gente por 16 minutos sem parar. Talvez eles tenham entendido mais essa peça do que no Brasil. Então, é muito... Não sei, eu acredito que não. Eu acredito que não. Não quero acreditar que eu vá sofrer algum tipo de boicote. Não quero acreditar nisso. Até porque, se eu acreditar nisso, eu já vou estar me boicotando. Então, eu quero ser livre para poder dizer o que eu penso. Eu não estou agredindo ninguém, não estou falando nada que não seja óbvio nesse momento. E eu acho que se a gente não ficar atento, daqui a pouco a gente não vai poder falar mais nada. Nem o palco então vai ser um lugar de fala, né? Poxa... Como já no passado a gente sofreu, né? A gente tem que falar entre linhas para poder falar a mensagem que a gente Guilherme, eu deixei de fazer peça no CCBB em Belo Horizonte porque a peça foi censurada. Isso foi ano retrasado. Com pauta e tudo, marcada. Nós ganhamos um edital pela excelência do projeto, depois de todos os prêmios. O espetáculo não aconteceu porque houve censura e boicote por parte da não sei quem, lá de cima. Mas não conseguimos fazer essa temporada.
um dinheiro que a gente já estava esperando para poder fazer uma turnê fora do país. Essa não foi a única vez. Nós não fomos os únicos a sofrer de boicote. Então, de alguma forma, respondendo a sua pergunta, se eu não tenho medo de boicote, tenho. Tenho muito medo do boicote. Não daquele boicote, desse boicote. Eu queria fazer a última pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui no podcast, que é a seguinte. Você, Babaioff, se você pudesse... Eu acho que eu quero voltar lá naquele jovem de Jacarepaguá, pegando 2 conduções e uma balsa para ir em busca de um sonho. Se você pudesse voltar lá atrás, depois de toda essa sua trajetória, olhar no olho dele, o que você diria para ele? Calma. Calma. Não tenha pressa. Aproveite. Calma. Passa rápido. Muito bem. Obrigado por essa oportunidade e espero ver muito mais coisas suas no palco, na TV, e que você continue aí com essa convicção linda e essa trajetória linda que você vem construindo. Parabéns, viu? Cara, eu que agradeço. Eu que agradeço. A gente se emociona, né? A gente está em casa há muito tempo e aí a gente fica conversando com as paredes. Exato. Aí, de repente, você aparece aqui falando e revivendo coisas. A gente nunca viveu tanto de passado, de reprise, como a gente tem vivido esses dias, por conta do que a gente está vivendo. Então, eu tenho escutado muita música que eu escutava nessa época. Olha. Eu tenho revivido muito as coisas que eu fiz. E aí você me faz essa pergunta, você me pegou de jeito. Você me pegou de jeito.